Quarto no ranking mundial, o Brasil é o país onde a cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho e a cada 3 horas e 38 minutos um trabalhador perde sua vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho. Esse é nosso assunto de hoje, acidente de trabalho e 3 direitos do empregado que é vítima dessa fatalidade. Por acidente de trabalho, a gente pode considerar todo aquele que ocorre enquanto o trabalhador está exercendo as suas atividades em função do seu empregador. Portanto, um acidente, ainda que ocorra fora das dependências da empresa, pode sim ser considerado como do trabalho, desde que nessas circunstâncias. Inclusive, a gente tem um acidente itinere, que é o acidente de trajeto, aquele acidente que ocorre no trajeto da residência do trabalhador até a empresa ou no caminho de volta para sua casa, né? E por fim, a gente tem as doenças ocupacionais, que é a doença do trabalho ou a doença profissional, que são aquelas patologias desenvolvidas pelo empregado em decorrência da sua atividade na empresa. Então, se ficar comprovado, por exemplo, que o funcionário adquiriu a LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, em decorrência das suas funções exercidas dentro da empresa, essa doença vai ser classificada como uma doença ocupacional e aí esse trabalhador terá garantidos os direitos como se tivesse sofrido um acidente de trabalho típico, né? É bom lembrar que o ambiente de trabalho é de responsabilidade do empregador, ele é o dono do negócio e assume o risco do empreendimento, devendo assim garantir um ambiente de trabalho seguro e protegido, né, contra qualquer tipo de violação à integridade física ou à vida dos seus funcionários. Agora a gente vai passar para os 3 direitos garantidos para esses funcionários. O primeiro direito são os benefícios por incapacidade, né? Os benefícios previdenciários. A gente tem dentro desses benefícios o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. O que vai determinar qual benefício será concedido, obviamente que é a questão da extensão e da gravidade da incapacidade, tá? Então lembrando ainda que na concessão desses benefícios a espécie deve ser acidentária e não previdenciária, tá? Isso faz parte dos direitos de todo empregado que é vítima de acidente de trabalho, que esses benefícios por incapacidade sejam concedidos na espécie acidentária. Vamos passar para o segundo direito agora, que é a questão da estabilidade de 12 meses. Então, o funcionário que sofre um acidente de trabalho e sai, né, lhe é concedido um auxílio doença acidentário, depois que esse benefício é cortado, né, ou seja, depois que o funcionário recebe alta, ele tem garantia no emprego, ou seja, estabilidade por 12 meses após a alta, tá? Se por acaso, eventualmente, a empresa desrespeitar essa garantia, essa estabilidade e demitir o funcionário sem justa causa, ela terá que indenizar o tempo faltante para completar os 12 meses. Então vai ter que pagar 13º, férias proporcionais, FGTS, salário desse tempo que faltava para completar os 12 meses. E por último a gente tem o terceiro direito aí, as indenizações, né? Que a indenização por danos materiais, morais e estético, dependendo obviamente de cada caso concreto. Então, dano moral, se ficar comprovado que o empregado, ele, em decorrência do acidente de trabalho, né, sofreu uma redução na sua capacidade de trabalho, essa redução obviamente vai impactar diretamente o seu patrimônio material, pois ele não conseguirá trabalhar com a mesma produtividade, com o mesmo rendimento que trabalhava antes do acidente. E isso, esse percentual, essa incapacidade, né, o percentual da incapacidade, essa redução será apurado, esse percentual será apurado por uma perícia médica e servirá como base de cálculo para encontrar o valor dessa indenização por danos materiais. Lembrando que essas indenizações, elas são postuladas, né, são buscadas através de uma reclamação trabalhista contra a empresa, desde que comprove-se que a empresa agiu com culpa, ou seja, com negligência, imprudência ou imperícia, não proporcionou um ambiente de trabalho seguro, como eu disse, e aí assumiu a culpa da ocorrência daquele acidente. A gente tem uma exceção nesses casos ainda, que é quando envolve uma atividade de risco. Então, se a atividade do trabalhador é de risco,
a empresa vai responder pelos danos sofridos, né, pelo trabalhador vítima de acidente de trabalho, independente de culpa, tá? Isso é bom lembrar. Então, primeiro, dano material; segundo, dano moral, pelo sofrimento, né, pelo transtorno sofrido, pelo transtorno e sofrimento suportado pelo trabalhador que é vítima de acidente de trabalho. São sofrimentos, o dano moral nesse tipo de situação, ele é presumível, né? Porque toda pessoa que é acometida, é vítima de acidente de trabalho, por óbvio, ele sofre ali prejuízos imateriais, tá? Ou seja, por prejuízos morais. E aí a gente tem ainda o dano estético. O dano estético vai depender se da ocorrência do acidente de trabalho o empregado ficar com alguma deformidade, né? Então, por exemplo, amputação de membros, né? Alguma mancha, alguma queimadura que vai ficar uma mancha definitiva na pele do empregado ou algo do tipo. Então, se ficar com alguma deformidade, isso pode resultar em danos estéticos. Lembrando que danos estéticos e danos morais não se confundem, eles têm fatos geradores diferentes, tá? Então era essas as considerações, as informações que eu queria passar para você aqui hoje. Se de alguma forma te ajudou, foi útil, peço que compartilhe essa mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Até logo!